Bem, pessoal, estamos aqui agora para analisar os dados obtidos em laboratório sobre a determinação da acidez no vinagre. Nós fomos no laboratório e fizemos a titulação potenciométrica passo a passo para que a gente pudesse agora mostrar os cálculos para vocês. A titulação potenciométrica, nós já tínhamos estudado os aspectos teóricos, né? Tem várias vantagens sobre a titulação tradicional. Primeiro, a sensibilidade do método. Nós podemos detectar o ponto de equivalência com maior precisão do que usando aqueles indicadores coloridos. Nós podemos trabalhar também com soluções turvas ou coradas. Há uma diminuição da interferência, posso aplicar em meio não aquoso e pode ser feita manualmente, como nós fizemos, ou com a bureta automática, nós podemos deixar esse processo todo automatizado. Então, muito mais vantajoso, principalmente em algumas situações, do que a titrimetria ou a titulação tradicional. Para a aplicação do método, nós pegamos uma marca aí comercial. Nós já comentamos que pela legislação tem que estar entre 4% e 6%. E ele aqui coloca que a acidez volátil 4%, mas tem que estar dentro dessa faixa. Aqui a montagem experimental, o medidor de pH, o eletrodo, sensível ao H+, a temperatura. Aqui uma visão do display e aqui a montagem, o becker com a solução, a bureta e nós inserimos o eletrodo. Vocês viram no vídeo. A metodologia que nós utilizamos foi essa. Nós adicionamos com a pipeta volumétrica 5 ml da amostra em um becker de 250, porque em seguida eu vou acrescentar um certo volume de água para que permita a gente mergulhar o eletrodo na solução e que ele fique a parte do bulbo toda submersa. Colocamos o bastão de vidro, o bastão magnético, usamos uma solução que foi 0,32 molar e fizemos a montagem experimental. Então a gente anota o pH antes de começar. E nós seguimos esse roteiro. Gente, como eu disse várias vezes no vídeo, a gente está fazendo uma prática que para vocês, a maioria de vocês é a primeira vez, e a gente queria mostrar o passo a passo, porque um cuidado que nós devemos ter é adicionar pequenos incrementos da base nas proximidades do ponto de equivalência, porque a gente não está usando o indicador. Nós monitoramos a variação do pH. E na primeira gotinha de excesso da base, nós vamos verificar um salto brusco na variação do pH. Então, para ilustrar, nós seguimos esse modelo. Adicionamos inicialmente incrementos de 1 ml até pH 5, depois, nas proximidades, depois de meio ml até próximo de 6, depois de 0,5 ml até próximo de 6, depois de 0,2 em 0,2 ml até aproximadamente pH 10. Nesse intervalo aqui acontece o salto que a gente vai observar. Depois eu volto a aumentar as alíquotas até chegar a pH próximo de 12. Então veja só, a gente já passou muito do ponto de equivalência. Se fosse uma prática só de rotina, nós já saberíamos teoricamente qual era o volume equivalente. Então a gente podia ir adicionando rapidamente até próximo desse volume e depois lentamente. Não demoraria o tempo que nós levamos aqui, porque nós queríamos mostrar o passo a passo e passar dessa parte para a gente poder confeccionar esse tipo de gráfico.
Na tabela vocês vão ver, quando ocorreu o salto do pH, qual foi o volume que isso aconteceu. Mas eu quis esses gráficos. Esse é um gráfico que é o volume adicionado versus o pH, é a forma, essa curva a gente chama de sigmoide, e veja o salto do pH que ocorreu nesse exemplo aqui, né? Então, desse ponto para esse. A metade desse segmento corresponde ao volume equivalente. Ou o gráfico da primeira derivada, que eu vou montar para vocês, ou o gráfico da segunda derivada. Então era isso que eu pedi para a gente passar do ponto da equivalência, para a gente poder enxergar esses gráficos. Aqui está a tabela que eu colhi na hora do experimento. Na verdade, só essas duas colunas, volume versus pH. E aí a gente observou que quando chegamos em 12,40 mililitros adicionados, o volume era 7,25. Aliás, desculpe, o pH era 7,25. Com mais zero, nós passamos de 12,40 para 12,60. O pH deu um salto de mais de 2 unidades, passou para 9,34. Então, gente, é aqui que houve a equivalência. Esse primeiro volume aqui, eu já estou na região alcalina, então já houve a neutralização do ácido e já tivemos a primeira gotinha lá da base em excesso. Então, bastaria eu pegar esse volume aqui e fazer as contas. Mas eu pedi que a gente fosse até pH próximo de 12, só para poder mostrar aqueles gráficos, tá certo? O primeiro gráfico é isso, ó. Eu peguei aquela primeira coluna, volume e pH, a sigmoide, né, clássica, e aqui, ó, de 7,25 para 9. Na metade desse intervalo, quando a gente descer, iria encontrar o volume equivalente. O outro gráfico é da primeira derivada, que é essa razão, delta de pH sobre delta V sobre o volume médio. Ele tem essa característica que dá essa inflexão no ponto onde houve a equivalência, tá certo? Então, por isso que eu queria mostrar esses gráficos para vocês. E esses valores delta de pH sobre delta V, a gente manipulou os dados brutos, e aí nessa coluna eu calculei o delta V, ó, 1 menos 0, 1, 2 menos 1, 1, e assim eu fui. Aqui o delta de pH, 3,26 menos 2,78, 3,69 menos... Então, nós podemos calcular a variação, e aqui o volume médio, que é, se eu pegar aqui 0 mais 1 dividido por 2 dá meio, 1 mais 2, 3 dividido por 2 dá 2,5. Então, eu tenho uma coluna, a partir dos dados originais, eu obtive essa coluna delta V, delta de pH e o volume médio. Para a gente montar o gráfico da primeira derivada, é essa razão, delta de pH sobre delta V, que eu já tinha calculado, sobre o volume médio. Então, nós colocamos no Excel e fizemos esse gráfico da primeira derivada. É só uma forma gráfica de mostrar onde ocorreu a equivalência. Mas na tabela você vê isso aqui pelo salto que houve do pH, tá certo? E qual é a porcentagem, qual é a acidez? Ora, a reação, né, o vinagre e o ácido acético com hidróxido de sódio é uma reação que a proporção é 1 mol para 1 mol, e o número de mols da base eu tenho condições de encontrar multiplicando a molaridade vezes volume. Não esquecer que é o volume em litros. Então, 0,32 foi a molaridade utilizada. O volume no ponto da equivalência, 12,40 mililitros, eu coloquei em litros. Encontramos esse número de mol da base, que é o mesmo número de mol do ácido pela proporção C de 1 para 1. E aí eu vou achar a massa do ácido, que é só multiplicar o número de mol vezes o mol do ácido acético, que é 60. Então aqui está a massa de ácido acético existente aonde? Nos 5 mililitros que foram titulados. Então a porcentagem é simplesmente a massa sobre o volume inicial vezes 100. Então encontramos a acidez de 4,76, que se encontra dentro do intervalo permitido pela legislação, tá certo? Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês.
né? Uma titulação potenciométrica é uma técnica poderosa para a gente encontrar o ponto final de uma neutralização qualquer aí que a gente queira fazer. E aí, até a próxima aula.